essa questão que você trouxe, não, de verdade o INSS não tem essa capacidade hoje de prover esse recurso que mantém o padrão de vida do brasileiro. E aí, Léo, quero trazer aqui alguns dados, né? O primeiro deles é que, hoje, pelo censo do IBGE que nós tivemos, né, somente 2% das pessoas que se aposentam conseguem manter o seu padrão de vida com a renda do INSS. Caraca. Então, 2%. Nós estamos falando de 98% que dependem de outras alternativas para sobreviver. E a maioria, infelizmente, é pela ajuda de parentes, de familiares, né, que é algo que a gente não deseja. Sim. Então, existem aí caminhos que a gente precisa percorrer, né, e aí essa conversa é bastante propositiva nesse sentido, para que a gente consiga elucidar alguns pontos, né, para que as pessoas entendam qual é o caminho que a gente pode percorrer. E o outro dado, Léo, que eu gostaria de trazer, nós tivemos a reforma da Previdência cerca de 3 anos atrás, mas depois da reforma pouco se falou sobre isso, né? Qual é o cenário hoje da Previdência Social? Depois que fizemos essa reforma, o saldo ele passou a ser positivo? A resposta também é não, né? Hoje, o déficit do INSS ele é na ordem de 260 bilhões de reais, né? No ano de 2022, ele foi 6% maior do que no ano anterior, né? Então, esses dados acho que ajudam aí a contribuir com essa questão de que, de fato, o INSS hoje não consegue prover essa necessidade. O INSS hoje não consegue se pagar, então, por Não. esses números. Não consegue. É um número assustador, né? E se a gente for pensar que hoje ele não consegue se pagar numa curva de aumento, né, de crescimento, Da população. como vai ser daqui 30 anos, né? Todos os últimos governos acabaram reformando, fazendo uma reforma da Previdência, né? Eu estou enganado. Eu acho que o Itamar não, o Fernando Henrique acabou fazendo. O Fernando Henrique fez, o Lula com certeza Lula fez. Sim, mas eu não entendo, Bruno, como uma reforma com a profundidade, né, que o Necessária. problema exige, né? Então são goteira- recortes. A goteira continua lá. Perfeito, perfeito. São recortes paliativos. E aí acho que o Bruno tocou num ponto importante quando ele cita a faixa etária da população brasileira, né? Sim. Então, o censo do IBGE, ele também nos dá um caminho de que a população idosa, que o IBGE considera a partir de 60 anos, Léo, ela será 25%, né, um quarto da população a partir de 2040. Tá aí. Em contrapartida, os jovens, né, estão diminuindo. Sim. Então, essa pirâmide que teve a base com os jovens, né, bastante representativa e com uma camada superior, que são os idosos pequena, nos últimos anos, ela vai se inverter. Então, nós vamos ter no sistema de INSS uma quantidade de idosos dependendo do sistema, sendo que quem paga esse sistema é uma minoria de jovens, né? Então, aquilo que não é bom hoje, com um déficit na ordem de 260, né? Vai piorar. Sim. E vai piorar muito se a gente não tomar nenhuma decisão nesse sentido. A gente provavelmente se aproxime do que a gente vê muito acontecendo já na Europa, né? Você já vê um êxodo dos jovens muitas vezes saindo, a população mais idosa estando lá, a previdência que eles contribuem agora, também não sei como que funciona o moldal deles, mas a gente já escuta falar que ela é muito menor do que a nossa, né? Comparativamente, né? Claro que, por sorte, a moeda deles é mais valorizada. Sim. Então, se ele sai de lá recebendo 1.000 euros e vem viver no Brasil, provavelmente ele vai ter uma vida digna tranquilamente, porque a moeda dele continua sempre se valorizando, né? Mas para o brasileiro sair daqui, porque mal e mal ele consegue pagar as contas do dia a dia, como você falou, né, Kleber? É muito complexo a gente entender isso.